gente veio então falar um pouquinho dos equipamentos da CV Dentos com vocês nas nossas duas áreas de trabalho, né? Eu e a Esté, nós nos unimos pela amizade, mas também com um propósito em comum. Eu sou da dentística, a Esté da pério, e a gente começou a falar muito da parte preventiva dentro das duas especialidades. Quando a gente fala da dentística, a gente esquece que a dentística é restauradora e preventiva. E dentro do nosso curso Baseline, a gente fala muito da parte preventiva, que leva desde a parte da dentística à parte da periodontia, que se unem muito bem, né? Então, a gente veio hoje falar um pouquinho dos equipamentos, como eles podem ser utilizados na área preventiva, mas também nas áreas cirúrgicas e afins. Exatamente. A gente tentou, então, mostrar toda a versatilidade dos equipamentos, porque quando a gente está juntas, a gente fala muito de prevenção, mas a gente quis aproveitar também e trazer um pouquinho de outra parte da nossa realidade clínica. Como a Mari falou, eu sou periodontista, então eu passo metade do meu tempo fazendo prevenção e tratamento periodontal e a outra metade eu passo operando. E eu uso esses equipamentos o tempo inteiro, para as duas coisas. Então, a gente dividiu um pouquinho isso. Primeiro, numa etapa preventiva, vocês vão ver, a Mari vai falar bastante de consultas de prevenção. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte cirúrgica e como a gente consegue incorporar esse equipamento na nossa rotina de cirurgia. É isso aí. Então, quando a gente fala da parte de manutenção preventiva, os equipamentos, eles são somente uma das fases, uma das etapas, que é a parte da profilaxia em si. Mas a manutenção preventiva não é uma profilaxia, ela vai muito além disso. A gente quer manter prevenção no paciente. Se eu quero manter prevenção no meu paciente, eu tenho que fazer com que a minha manutenção preventiva ela tenha um andamento que eu conheça os riscos que o meu paciente está inserido, que eu conheça todos os fatores ali, então, que eu preciso controlar para levar a manutenção, e isso faz parte, então, do exame clínico, de uma anamnese muito bem feita. E depois da anamnese, a gente ainda vem com outras etapas para cumprir a manutenção preventiva. Então, a gente faz desde um protocolo da anamnese, depois de exame extraoral, um exame intraoral muito bem feito, uma instrução de higiene para o paciente. Depois da instrução de higiene que a gente vai partir para a profilaxia em si, que é a remoção de biofilme. E aí a gente entra com os equipamentos. Não adianta nada a gente ter um equipamento muito bom, maravilhoso, se a gente não fizer a consulta de prevenção de uma forma muito completa. Eu posso até fazer uma limpeza muito bem feita, uma raspagem bem feita, remover o cálculo do paciente. Mas eu não estou levando prevenção a partir do momento que eu tenho um equipamento. Então é isso que a gente queria tentar mostrar para vocês, né? Depois, então, da profilaxia, a gente vai explicar um pouquinho sobre os intervalos da consulta de manutenção. E aí, depois, a Esté entra falando sobre a parte cirúrgica. Então, como utilizar os equipamentos também de ultrassom nas cirurgias periodontais. Então, quando a gente faz a nossa consulta de prevenção, uma das coisas que eu e a Esté não abrimos mão, e nós não somos pediatras, e a gente inclusive nem gosta de atender criança, é a instrução de higiene. A instrução de higiene ela é muito fundamental se a gente quer levar prevenção para o paciente. Porque o paciente ele precisa entender o que fazer em casa, como fazer, quais recursos de instrumentos de higiene ele precisa ter e como utilizá-los. E aí, nesse momento, a gente faz a evidenciação de placa. Os evidenciadores de placa, eles são um excelente recurso ali para mostrar para o paciente, mas também para guiar o nosso processo preventivo. Os evidenciadores de placa, todo mundo vai perguntar, não mancha? Não mancha. Não mancha resina? Não mancha resina. O que a gente sempre pede é que utilize afastador labial, isso auxilia muito para não manchar tecido mole do lábio, que pode ficar um pouquinho mais rosadinho, mas não fica roxo mesmo, não é uma coisa que o paciente vai sair impedido de viver em sociedade, mas quando usa o afastador labial é muito tranquilo. E usar evidenciadores de placa também de qualidade. A gente tem evidenciadores hoje muito bons no mercado, como o Triplake da GC, o da EMS, o Tio Tônio, que é importado, mas evidenciadores baratos também, como o da Lisanda, que são evidenciadores que eu e a Esté gostamos muito, por serem evidenciadores que coram em duas cores.
Então, esses evidenciadores, depois que a gente passa, a gente consegue mostrar para o paciente se a placa é recente ou se é uma placa mais madura de acordo com a cor. Então, onde fica mais rosadinho é uma placa mais recente e onde está azulado, uma placa mais antiga, de mais de 48 horas. Aí, às vezes, o paciente fala assim, mas é que eu comi um pão de queijo hoje. Não, não foi o pão de queijo. Essa plaquinha já tem mais de 48 horas. E aí, a gente consegue mostrar direitinho para o paciente os cantinhos, então, que ele está tendo dificuldade na higienização. Então, com o evidenciador passado, a primeira coisa que a gente faz... Opa! Como que eu boto para rodar aqui? Não deu? Era um videozinho mostrando a utilização do fio, mas quando então eu passo o evidenciador de placa, o paciente está evidenciado, eu dou o espelho para o paciente e a primeira coisa que eu faço é orientar o uso do fio dental. Eu posso arriscar dizer que uns 90% dos pacientes adultos não sabem passar fio dental. Eles não sabem que o fio dental precisa entrar dentro do sulco gengival e nem que a gente precisa fazer um movimento, que eu gosto de brincar com os pacientes, que é como se a gente estivesse passando uma toalha nas costas para secar. E que o fio dental ele precisa entrar rente ao dente. Então, ali eu consigo mostrar para o paciente como o fio dental deve entrar e o fio dental próprio já vai removendo esse evidenciador de placa que está ali. Então, ali eu entro com o fio dental mostrando. Aqui a gente consegue ver o evidenciador que eu falei em duas cores, tá vendo? Então, nas regiões proximais que está mais rosado e na região cervical mais azulado, aqui, por exemplo, ó. Ali é uma plaquinha mais antiga, de mais de 48 horas, uma placa mais madura, né? E aqui não tem como o paciente me enganar. E eu também não engano ele. Então, eu consigo... Nossa senhora, minha garganta foi embora. Perdão. Eu acho que tem um gengibre dentro da mochila. Vê se tem, por favor, uma potinho assim. E aí, então, isso aqui serve tanto para eu mostrar para o paciente e guiar ele na sua higienização, mas serve para eu me guiar também durante a profilaxia. Então, eu tenho certeza, quando eu terminei a minha raspagem, que eu passei por todos esses pontos, porque não pode sobrar um pontinho rosa na boca do paciente. Então, olha como que fica bem bonitinho. A gente consegue ver muito bem a cor, a área de dificuldade de higienização e aqui dá para ver perfeitamente que é falha na utilização do fio dental. É exatamente onde o nosso fio dental deveria passar esfregando e entrando dentro do sulco. Olha que uma pessoa prevenida, tem gengibre. Oi, amiga. Quando a gente pega, então, o fio dental, uma das perguntas que os pacientes sempre têm, que a gente precisa responder, é se o fio dental deve ser utilizado antes ou após a escovação. E justifica a nossa utilização na profilaxia antes de orientar o uso da escovação, são algumas revisões de literatura que mostram que a utilização do fio previamente à escovação melhoram a qualidade de remoção de placa, tanto total quanto interproximal. Além disso, pensando na utilização do creme dental, quando a gente usa o fio dental previamente à escovação, eu permito que o remanescente de fluoreto do creme dental permaneça nas regiões interproximais. Então, nesse momento, eu já vou explicando algumas questões para o paciente que vão ajudá-lo na higienização após em casa. E aí, depois que eu ensinei a orientação do fio, eu oriento a utilização da escova. Uma das dicas é que a escova ela sempre deve estar com as cerdas viradas para o tecido gengival. Então, muitas vezes a gente coloca a escova virada para a coroa ou virada para a incisal. Então, aqui a gente mostra que a sardinha ela deve estar em 45 graus, inclinadinha, com as pontinhas dela entrando no sulco gengival. E para isso, são muito boas as escovas extra macias e nós gostamos muito das escovas afiladas por elas terem esse formato que entra mesmo dentro do sulco gengival sem machucar. Não vai passar, né? Não tá dando.
deixa. Então, a orientação com a escova, eu coloco a escova, dou o espelho para o meu paciente, isso eu faço com todos os pacientes. Pego a escova, mostro para o paciente, então, que ele precisa fazer uma vibração muito simples, muito leve sobre os dentes, de forma que ele vibre a escova e ela entre nas regiões interproximais e no sulco, e depois ele varra de cima para baixo, como se ele estivesse tirando, então, a sujeira do tapete, levando para cima. E aí a escovação não precisa ser a escovação do trenzinho, da bolinha, que normalmente é o que o paciente está acostumado a fazer, né? E só de fazer a escovação e o fio dental, a maior parte do evidenciador de placa que estava aplicado já sai. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou entrar na minha profilaxia. E por onde que eu vou começar? Eu começo pelo jato em pó ou eu já começo no ultrassom? Essa é uma dúvida muito frequente. Tem uma técnica, que é uma técnica guiada pelo biofilme, que fala em utilizar sempre o pó antes do ultrassom. Mas a gente sabe que isso não é uma regra geral, então não é uma receita de bolo, sempre comece assim. A gente sempre vai avaliar de acordo com o paciente. Nesse caso, por exemplo, adianta eu jogar pó antes do ultrassom? Não adianta e eu vou acabar desperdiçando muito pó. Então, aqui, nesse caso, eu preciso raspar primeiramente. Aí eu já entro com o ultrassom. Então, depois que eu entrar com o ultrassom, aí eu vou passar para o pó. Tem pacientes que não têm um acúmulo de cálculo tão grande. Às vezes só tem um biofilme, placa aderida, um pouquinho de manchamento. Então, esses pacientes a gente pode entrar com o pó, que seria uma forma de fazer uma profilaxia mais conservadora, menos desconfortável para o paciente. Então, não é receita de bolo. Limpeza não é necessário ter ultrassom em todas e não é todas as limpezas que eu entro, então, com o pó antes da raspagem ou ao contrário. A gente vai avaliar individualmente. E uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em ultrassom são os detalhes. Os detalhes são as coisas mais importantes e que as pessoas menos se dão conta. Porque alguns detalhes muito pequenos que a gente utiliza na nossa profilaxia fazem com que aquilo seja totalmente um panorama totalmente diferente de tudo que o paciente já passou com outros profissionais e fale, nossa, essa foi a limpeza mais confortável que eu já fiz. E continue ali. Porque a consulta de prevenção, ela é o coração da clínica. É a consulta que a gente mais faz, independente do que a gente faça de especialidade, né? Eu adoro fazer laminato cerâmico, restauração, mas o que eu mais faço é limpeza, é a prevenção. E o que faz retorno do meu paciente, recorrência dos pacientes no consultório, são as consultas de prevenção. Então, as consultas de prevenção, elas têm que ser muito bem feitas e de uma forma que o meu paciente entenda por que ele quer fazer comigo. E não faça somente por comodidade, mas porque ele acredita e ele vê como um diferencial aquela consulta no meu consultório. Então, um dos grandes diferenciais, um dos grandes detalhes é aquecer a água. Todos os equipamentos da CV Dentos, eles têm garrafas próprias para receber água quente. Tanto que todas essas garrafinhas de plástico, depois vocês olharem ali, elas são totalmente esterilizáveis. Vocês podem colocar a caneta, a garrafa, tudo para esterilizar. Então, ela permite que receba água quente. Isso não são para todas as marcas. Tem marca que você não pode colocar água quente na garrafa, que ela se deforma. Então, se for utilizar ultrassom de outras marcas, é sempre importante perguntar se pode aquecer a água ou não. Mas aqui todo o equipamento, então, ele pode ser esterilizável, tirando o motor, então a gente pode utilizar água quente. O equipamento da CV Dentos, ele não aquece água. Água quente, gente, a 30, 35 Eu até graus. pus o termômetro laranja, que não é vermelho. Lembrem-se que isso vai na boca do paciente. Então, não é só para não estragar o equipamento, não é para queimar a boca do paciente. Então, esquentem com moderação a água. Daí eu dou uma dica. Eu uso esse equipamento que chama Liga Ferve. Em 3 segundos a água sai fervendo. Pode usar chaleira, Mari? Pode usar o que você quiser, micro-ondas, chaleira, mas aqui é muito rápido. Você não vai colocar a garrafinha inteira aqui de baixo e levar lá, porque senão vai água fervendo para a boca do paciente. Então, eu deixo um copo aqui embaixo e coloco 1/3 da garrafa de água fervendo e 2/3 de água natural, fria.
Quando essa água é misturada e até ela passar pelo encanamento e chegar na boca do paciente, ela está morninha numa temperatura muito adequada. Mas sempre testem, então, antes de utilizar. Depois que você começa a utilizar isso diariamente, você já sabe exatamente o tanto de água que você precisa quente para fria. Mas o tamanho da garrafa aqui da CV Dentos é exatamente isso. 1/3 de água quente para 2/3 de água fria. E isso leva uma qualidade, assim, de diminuição de sensibilidade, né, para o paciente incrível. Todos os pacientes, quando você usar, vai falar, nossa, a água está morninha, foi muito mais confortável, gera menos sensibilidade. Uma outra dica que eu e a Esté gostamos muito de utilizar são os anestésicos tópicos. Também não é receita de bolo, não são todos os pacientes que vão precisar. Mas aquele primeiro paciente que eu mostrei para vocês, que estava com muito cálculo, a gente já tem certeza que na hora de raspar, eu vou precisar inserir a minha pontinha do ultrassom dentro do tecido mole. Aqui a gente vai fazer uma anestesiazinha tópica na região de tecido mole, obviamente, mas já melhora muito também a sensibilidade do paciente durante o tratamento. A gente sempre utiliza, a gente gosta muito dessas marcas, que é o Xilestesin, que é em spray, mas uma dica é, em crianças, ele tem um gosto muito ruim, então coloquem uma gazinha, mas tentem não deixar escorrer. E o anestésico tópico da Fórmula e Ação, ele tem vários sabores e é um anestésico muito potente. Tem um anestésico que é importado, não sei se vocês conhecem o Hurricane, ele é muito similar. Eu sempre gosto de comprar ele de morango ou de cereja, tem um gostinho muito gostoso e ajuda muito. Então a gente tem duas formas de melhorar também o conforto do paciente nesses detalhes. Outra coisa que a gente entra nesses detalhes é o tipo de vibração do equipamento. Não sei se vocês já fizeram limpeza em vocês, raspagem com um equipamento da CV Dentos, por exemplo, mas ele é um piezo. O equipamento piezo, ele tem uma vibração linear. A gente também tem equipamentos que são sônicos, ultrassônicos, e daí diferencia um pouco. De sônico para ultrassônico, o que diferencia é a frequência. O ultrassônico vibra mais. Dentro do ultrassônico, a gente tem o piezo e o magneto estritor, que é a maioria dos equipamentos um pouco mais baratos. O magneto estritor, ele faz uma vibração circular, né? Elíptica. Então, na hora que ele coloca a vibração, ele vai fazer isso. Então, como se fizesse um círculo. Ele vai para todos os 4 lados, fazendo um X, né? Os equipamentos piesos, eles só vão fazer isso. Então, sabe aquela sensação de choquinho que dá durante a raspagem? Vocês já fizeram raspagem que deu um choquinho assim? Ou que parece que está pulsando às vezes, que está fazendo um clique, clique, clique? Isso não acontece nos equipamentos piesos. Então, aqui a gente consegue ver do piezo, do sônico e do magneto estritor. Então, o equipamento piezo sempre vai ser o mais confortável para fazer a raspagem por conta dessa vibração linear. Ele não vai dar choquinho, ele vai vibrar de uma forma linear e para isso é muito importante também que a gente utilize pontas adequadas. Na CV Dentos de equipamentos pensando para raspagem, então para a parte de periodontia básica, a gente tem 2 equipamentos, o Optimus e o Clinical Plus. Os 2 são equipamentos piesos, os 2 podem aquecer a água. A diferença aqui do Clinical Plus para o Optimus é que o Clinical Plus também faz parte cirúrgica, então a parte que a Esté vai mostrar para vocês pode ser feita por ele, e ele também pode ser utilizado na dentística e na prótese, para fazer término de preparo, fazer preparo para ortodontia, os slices. Ele faz término de preparo nas regiões proximais ali para preparo de coroa, cimentação de laminado, remoção de pino. Também faz a parte de endodontia. Eu não sou endodontista, então não vou saber explicar, mas a parte de prótese dentística eu utilizo muito isso no meu dia a dia. E ele faz a parte também de periodontia cirúrgica, então as cirurgias flapless, que já a Esté vai mostrar. O Optimus, ele já faz a parte de raspagem e a parte de endodontia, mas ambos fazem com o mesmo controle. A diferença aqui é que tem um pouquinho mais de pontas que você pode utilizar para o Clinical Plus. Eu já tive esse e aí depois que eu gostei demais eu mudei para esse. Mas eu sempre fiz com água aquecida, as pontinhas aqui na CV Dentos tem pontinhas diamantadas que são bem confortáveis para o paciente. Aí aqui algumas dicas de pontas, por exemplo.
Essas pontas com ponta preta são pontas diamantadas. Então, essas pontas, elas têm uma vibração ainda mais controlada, porque você não pode usar muita potência no equipamento, até para não fraturá-las. E essas pontinhas, elas tiram muito bem mancha extrínseca, mancha de bactéria cromogênica, biofilme mais aderidinho, e ela faz um polimento muito bom da superfície. Então, depois que você tira aquela quantidade grande de cálculo, igual naquela primeira foto, se você está de lupa, principalmente, você vê a superfície toda rugosa, não vê? Depois que a gente tira o cálculo. E daí a gente pode vir com a pontinha diamantada polindo a superfície. Aqui a gente tem uma ponta com a pontinha de plástico, que é para limpeza de implantes. Então, você pode entrar com essa ponta subgengival e limpar a superfície de titânio. Aquela última ponta dobradinha é para limpeza de furca. Então, tem uma grande variedade de pontas que tornam o tratamento cada vez mais confortável. Essa aqui, T0 UX, ela é bem fininha. Daí tem a T1 UX, que é um pouquinho mais gordinha. Então, a gente consegue ir selecionando de acordo com cada caso que a gente tem dos nossos pacientes. Aqui, por exemplo, ó, foi aquele caso que eu mostrei no início. Nas regiões interproximais, eu usei a fininha. E ali na lingual mesmo, eu usei a R4U, que ela tem um formato exato da lingual do incisivo inferior. Então, ela facilita muito a higienização ali. As duas são diamantadas. Eu só fiz a raspagem aqui com diamantadas. Então, mesmo sendo uma ponta super delicada, ela não quebra de eu entrar ali. Vocês viram que tinha uma grande quantidade de cálculo. Mas daí a gente vai indo com delicadeza. Essa paciente não foi anestesiada. A única coisa que eu usei foi anestésico tópico. E eu consegui fazer toda a raspagem supra e sub dela dessa forma. Água aquecida, ponta diamantada, vibração baixa, uma quantidade de água também boa. Quando a gente tem pouca água, a gente sente o aquecimento da ponta e o anestésico tópico. Quando a gente pensa, então, nos jatos, acabou a minha profilaxia. O ideal é que a gente entre com um jato. Os jatos, eles podem ter abrasividade maior ou menor. A gente tem jatos, então, de bicarbonato, glicina e eritritol. Essas granulações variadas, então, a gente vai escolher de acordo com o que a gente tem ali no nosso paciente também. Por mais que a glicina e o eritritol sejam maravilhosos, quando a gente pega, por exemplo, um paciente com mancha de nicotina ou de bactéria cromogênica, que ficou um restante ali da raspagem, ou que é um paciente que não tinha cálculo, que você foi direto para o jato, não adianta, você vai ter que usar o bicarbonato. Tem gente que acha que agora é pecado usar bicarbonato, né? Na foto da mesa não pode nem mostrar ele, mas pode usar o bicarbonato. Só é importante que se eu usei bicarbonato, eu faça polimento da superfície após. Que pode ser com um pó fino, como o eritritol ou a glicina após o bicarbonato, ou que eu use uma pasta profilática bem fininha fazendo polimento, ou até mesmo borrachas de polimento. Mas se eu fiz raspagem e usei pó grosso, eu preciso polir após. Porque senão eu fico com uma superfície que não está bem polida, ela está um pouco rugosa. E aí vai ter uma aderência de placa bacteriana muito mais rápida. Vocês já viram casos que vocês fazem a raspagem, passa uma semana, você está fazendo uma coroa ali do outro lado. Na hora que você volta, você fala assim, nossa, já aderiu placa aqui? Então já está com uma formação de cálculo. Às vezes não é só culpa do paciente que não fez uma higienização adequada, mas às vezes a superfície, você raspou tão bem, ficou lá tudo limpinho, mas ficou rugosa, vai ter uma aderência de placa muito mais rápida. Então, a gente tem os jatos, os pós, né, de eritritol e de glicina, de diversas marcas e também com granulosidade diferente. É importante que a gente sempre pense numa granulosidade que seja o mais fina possível. A diferença aqui do eritritol e da glicina é que o eritritol ele ainda é mais fino que a glicina. Ele parece uma maisena de tão fininho. Então, a gente não pode usar a glicina e o eritritol em um jato de bicarbonato. Mari, eu tenho um jato de X marca de bicarbonato antigo. Eu coloquei a glicina, o que aconteceu? Entupiu, ou impregnou, ou gasta demais. Mas não dá certo. Você precisa ter um jato próprio para a glicina ou eritritol.
Então, não adianta eu comprar um pó fino se eu não tenho um equipamento que suporte isso. Aí é melhor você usar as pastinhas profiláticas de abrasividade fina ou as borrachinhas. E quando a gente pensa no bicarbonato, existem várias marcas de bicarbonato também com várias granulometrias. Por que eu vou usar um bicarbonato de granulometria de 125? É muito grosso. É igual quando a gente pensa em cremes dentais. É claro que quanto mais abrasivo, mais limpa, mas também gera mais danos à superfície. Então, eu posso usar uma abrasividade maior para tirar mais mancha extrínseca, mas não precisa também ser uma coisa muito gritante. Quando a gente pensa em bicarbonato, o ideal seria mais ou menos até 60, né, Esté? Então, que eu consigo ter uma boa limpeza, remova aquelas manchas difíceis, mas eu também não estou agredindo a superfície. E bicarbonato é importante que nunca seja utilizado sobre superfície de restaurações, principalmente em áreas estéticas, porque diminui o brilho e aumenta a rugosidade da superfície. Então, muitas vezes a gente vai precisar dele, mas que a gente use de uma forma muito controlada. Não é porque eu tô com ele em mão que eu preciso passar ele na boca inteira também. Tentem mirar ele de uma forma que seja somente nas manchinhas. E é outra coisa que é super importante. A glicina e o eritritol a gente pode usar assim, virado para o tecido gengival, que eu não gero danos ao tecido mole, mas eu nunca posso utilizar um jato de bicarbonato virado para o tecido mole, senão a gente com certeza vai ter danos ali nesses tecidos, muito sangramento. Quem já usou bicarbonato e teve sangramento em excesso, provavelmente foi porque mirou o jato de bicarbonato direto e dói. Então, não façam isso, ainda mais se a gente está pensando nos detalhes, no conforto, a gente precisa ter aquilo de uma forma bem adequada. Então, a glicina e o eritritol a gente pode, mas o bicarbonato é sempre em direção coronal. E uma outra coisa que ajuda muito a gente finalizar essa limpeza de uma forma ainda melhor são essas cintas profiláticas. As cintas profiláticas é igual uma lixinha, mas parece uma colmeinha. Aqui nos incisivos inferiores, principalmente, onde acumula, que é super difícil de limpar, às vezes fica manchadinho, as cintas profiláticas finalizam aquilo ali de uma forma muito legal. Tem gente que gosta de usar lâmina de bisturi, eu não gosto, eu prefiro isso. A gente também tem as mini curetas, né, que são super legais, mas às vezes está tão no meiozinho que só a cinta profilática resolve. Então, a gente pensa de fazer uma raspagem, uma profilaxia o mais confortável possível, mas também que a gente chegue num resultado muito bom. A gente pensa muito em resultados estéticos, quando a gente pensa principalmente na minha área da prótese, da dentística, mas a limpeza também chega em resultados estéticos maravilhosos, né, Esther? Então, aqui a cinta profilática ela vai ser utilizada da mesma forma, quase que o fio dental, fazendo aquele movimento da toalhinha, mas ela não precisa entrar dentro do suco gengival. Alô? E aí, gente, depois então que a gente fez tudo isso, a gente nunca pode deixar o nosso paciente ir embora do consultório sem uma data para retorno. Eu preciso que o paciente volte para que a manutenção de saúde dele seja contínua. Então, quando o paciente vai embora, ele sai de duas formas. Ou com a consulta de retorno já agendada, ou então com um lembrete no meu sistema para que ele volte na periodicidade adequada. E o que vai determinar qual é o intervalo ideal para cada paciente? Duas coisas. O risco de doenças bucais e a qualidade da higienização desse paciente no dia a dia. Então, se eu tenho um paciente de baixo risco e boa higienização, lógico que o intervalo desse paciente pode ser maior, concordam? Em compensação, se eu tenho um paciente com risco aumentado e que, além de tudo, não colabora, não higieniza bem, ele vai precisar voltar no meu consultório com mais frequência. Mas quem determina e quem escolhe isso não é o paciente. A gente tem que contar para o paciente qual é a data ideal do retorno.
E mais, isso é determinado a cada consulta de manutenção. Por quê? Eu posso ter um paciente que hoje não higieniza bem, não colabora, mas ele passa a higienizar. Eu consigo aumentar os intervalos entre as consultas. E o contrário é verdade também. Eu sou periodontista, eu atendo um monte de velhinho. Eu tinha senhorzinhos que conseguiam escovar bem o dente. E vai chegando uma fase da vida que eles diminuem a capacidade motora e passam a não conseguir mais ter tanta eficiência na limpeza. Então, isso vai mudando de acordo com cada paciente e de acordo com cada fase da vida do paciente. Só depois que a gente falou de saúde, vocês perceberam que a gente ficou metade do nosso tempo falando de saúde bucal, não foi? Agora sim, a gente pode falar de estética. E isso foi montado na nossa aula, não por acaso, porque é assim que a gente precisa pensar na nossa prática clínica. Eu não posso jamais pensar em estética bucal sem antes restabelecer a saúde do meu paciente. Depois que ele ficou saudável, então, ele está num regime de manutenção, tem saúde bucal, já passou por todas as orientações, aí sim a gente vai falar de estética. Quando a gente fala de estética branca e rosa, ou seja, da interferência que a periodontia tem na área da dentística e vice-versa, uma das primeiras coisas que a gente pensa é em proporção dental. E o nosso paciente, quando tem uma queixa de proporção dental, normalmente acha que o problema está onde? No dente, não é? O paciente fala assim, doutor, eu tenho dentes pequenos. É muito raro um paciente falar para mim, doutor, eu tenho excesso de gengiva. Só que a gente precisa pensar nessa proporção, logicamente, e também na posição dessas margens gengivais. Então, a minha proporção dental, que a gente considera ideal, por exemplo, no incisivo central, de 80% da largura em relação à altura, variando, de 70% a 80%, eu tenho que pensar se esse paciente realmente tem falta de dente, ou se ele tem excesso de gengiva cobrindo a estrutura dental. Para isso, a gente tem que observar os contornos da margem gengival. Será que esses contornos estão cobrindo a minha junção cemento-esmalte? Será que o paciente está mostrando tudo que ele tem de esmalte disponível? Então, antes de pensar em partir para uma cirurgia, além do paciente estar saudável, ele também tem que ser examinado do ponto de vista periodontal. E quando a gente pensa nisso, uma análise muito importante de ser feita é qual é o fenótipo periodontal desses pacientes. Vocês já ouviram falar nesse termo, fenótipo periodontal? Qual que é a ideia? A gente dividir os nossos pacientes em basicamente 3 categorias, de acordo com a espessura e a qualidade dos tecidos periodontais. Então, se eu tenho um paciente de fenótipo fino, eu tenho uma gengiva de menor espessura, normalmente pouca faixa de tecido queratinizado, o osso que está ali embaixo geralmente segue o mesmo padrão, é mais fininho, e consequentemente, pelo fato dos tecidos periodontais serem muito finos, as papilas costumam ser mais longas e mais finas, o que dá para a gente a impressão de um dente mais alongado. Em compensação, quando eu tenho um fenótipo mais espesso, eu tenho tecidos mais grossos, tanto o osso quanto a gengiva, uma faixa maior de tecido queratinizado. Às vezes eu posso ter, inclusive, excesso de gengiva. E aí as papilas ficam curtinhas e largas, o que traz para nós uma impressão de dentes mais curtinhos e quadrados. Então, partir para essa análise periodontal é muito importante antes da gente decidir o tipo de procedimento que vai ser feito para melhorar a estética do paciente. Existem sondas específicas fabricadas exclusivamente para que a gente faça esse diagnóstico de fenótipo. Então, esse é um exemplo, é uma sondinha colorida para diagnóstico de fenótipo, mas para facilitar a vida de todo mundo, o que a gente pode usar? A boa e velha sonda periodontal, que eu espero do fundo do meu coração que todo mundo tenha uma na bandeja do kit clínico, porque precisa para fazer a sondagem do paciente. E a gente vai fazer uma análise muito simples com a sonda periodontal. Agora, lembrem que eu já cuidei da saúde, eu estou pensando em estética. Eu vou introduzir a sonda no sulco do paciente, eu não preciso medir, neste momento, a profundidade de sondagem. O que eu quero? Coloquei a sonda no sulco. Se a sonda apareceu por transparência, quer dizer que o fenótipo do paciente provavelmente é mais fino. Se eu introduzir, como neste caso aqui, a sonda no sulco do paciente e eu não consigo enxergar por transparência, quer dizer que provavelmente o paciente tem um fenótipo mais espesso. Concordam? É mais grossa a gengiva, a gente não consegue ver por transparência a sonda que entrou ali.
E aí, a gente normalmente, quando tem quadros de gengivas mais espessas, um fenótipo mais espesso, pode também encontrar quadros de sorriso gengival. Lembrando, gente, que sorriso gengival ela é uma entidade muito complexa. Quando a gente fala de um paciente que tem sorriso gengival, eu posso ter sorriso gengival por diversos fatores, a gente vai falar um pouquinho disso. Por quê? Se eu falo que alguém tem sorriso gengival, isso simplesmente significa que ele tem uma exposição maior do que 3 milímetros no sorriso espontâneo. Tudo bem? Ela acontece, logicamente, em populações mais jovens, e a gente já vai entender por quê, e normalmente também em mulheres. Só que a gente não pode tratar todo e qualquer sorriso gengival com gengivoplastia. Por quê? Eu preciso primeiro entender a causa, o que levou o paciente a ter essa sensação estética de sorriso gengival, para depois poder tratar da forma mais adequada. Por que vocês acham que sorriso gengival é predominante em pessoas mais jovens? Porque um dos fatores etiológicos do sorriso gengival é mobilidade do lábio superior. Pessoas mais jovens costumam ter mobilidade do lábio superior maior, não é verdade? Então, a gente tem que pensar nisso. Adianta eu fazer gengivoplastia num paciente que tem sorriso gengival por conta da mobilidade do lábio? Vai diminuir o sorriso gengival do paciente? Provavelmente não. E eu ainda vou expor raiz de dente se eu não tiver esmalte ali por baixo, concordam? Ao mesmo tempo, eu posso ter outras questões. Às vezes eu tenho pacientes com face longa, questões esqueléticas, extrusão dentoalveolar anterior. Concordam que nenhuma dessas situações eu tenho dente, esmalte ali por baixo? Então, eu não estou falando de causas periodontais. É lógico que, para cada uma dessas etiologias, a gente tem que entregar a solução adequada. Eu não posso tratar todo e qualquer paciente que tem muita exposição de gengiva da mesma forma. E quando a gente tem, de fato, uma causa periodontal, aí sim a gente vai pensar, então, em soluções que envolvam cirurgias periodontais. O que acontece, que é a nossa grande dificuldade no manejo do sorriso gengival, é que várias dessas causas podem estar presentes no mesmo paciente. E aí, a pergunta que a gente se faz é, por onde eu começo? Se eu tenho um paciente que tem questão ortodôntica, questão esquelética e hipermobilidade do lábio, o que eu faço primeiro? Então, vamos lá. A gente tem que pensar na nossa tomada de decisão avaliando diversas causas. Adianta fazer uma gengivoplastia aqui? Tem dente ali por baixo, muito provavelmente? Não. Agora, pensem comigo também. Vamos supor que isso aqui seja uma pessoa de 20 anos. Vocês acham que com 60 anos essa pessoa vai ter a mesma exposição labial? Então, tem que ser uma análise cuidadosa, para a gente não sair impactando e imobilizando o lábio de uma pessoa agora, que depois, com 60 anos, a pessoa não mostra mais dente. Não vai ficar feliz com a gente. A gente tem que fazer essa avaliação com cuidado. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente começa sempre por aqui. Primeira coisa que tem que ser manejada e avaliada é o posicionamento dentoesqueletal. Ou seja, se o paciente tem discrepâncias esqueléticas ou mau posicionamento ortodôntico, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cirurgia ortognática, tratamento ortodôntico. Depois que isso está resolvido, a gente passa a ver a parte periodontal. Então, a nossa cirurgia periodontal não é a base da pirâmide, ela é a segunda etapa. Depois que fizermos isso, a gente pode fazer uma complementação de características dentárias. E, por último, quando necessário, a gente faz modificações labiais. Entenderam a ordem? E a gente vai seguindo assim. Óbvio, se o meu paciente não tem nenhuma discrepância esquelética, não tem mau posicionamento ortodôntico, vou mexer aqui? Com certeza não. A gente vai pulando as etapas e vai fazendo só o que é necessário. Então, olha só. Quando a gente está falando de causas periodontais, normalmente a gente está falando de um fenômeno que é chamado de erupção alterada. O que significa isso? A gente tem dois tipos de erupção. A primeira erupção é a erupção ativa, quando os dentes vão nascendo até entrarem na posição de intercuspidação, não é? Depois que os dentes começam a morder, encostar um no outro, a gente passa para uma etapa de erupção passiva. O que é erupção passiva? O dente já encostou, ele não vai descer mais, mas a gengiva começa a migrar apicalmente e quando ela migra de uma forma normal, ideal, ela para ali
próxima da junção cemento-esmalte. Quando eu tenho, então, erupção passiva alterada, quer dizer que a gengiva não migrou o suficiente, entenderam? E a gente tem categorias diferentes também. Por quê? Agora todas as informações vão se juntar. Eu tenho uma causa periodontal e eu falei para vocês do fenótipo, não falei? Se eu tenho um paciente de fenótipo muito fino, pouco tecido queratinizado, eu posso sair cortando gengiva do paciente? Não. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e unir as nossas informações. Por quê? Se eu tenho um paciente com esta situação aqui, olha só, tem excesso de gengiva, não tem excesso de osso. Basta eu fazer o quê? Só tirar a gengiva, certo? Agora, se eu tenho um paciente com essa situação aqui de baixo, tem excesso de gengiva e por baixo tem um excesso gigantesco de osso, adianta eu tirar só a gengiva? Vai ficar estável o meu resultado? Não vai. Então, conhecendo o fenótipo, a gente consegue determinar como vai ser o nosso procedimento cirúrgico. E mais ainda, se esse paciente tem excesso de gengiva, mas ele não tem tecido queratinizado, eu posso cortar a gengiva? Não. O que eu tenho que fazer? Pegar toda essa gengiva que está aqui em excesso e deslocar para cima, sem tirar a margem. Por isso que, gente, a tecnologia e os equipamentos são maravilhosos. A gente vai falar disso, é óbvio que a gente vai falar. Mas adianta vocês terem o melhor equipamento do mundo se vocês não tiverem esse conhecimento aqui? Vocês vão sair automaticamente fazendo cirurgia se vocês não pensarem nisso? Com certeza não. Não adianta a gente vir aqui para vocês falar de equipamento. Ah, e usa a ponta tal. Tá, mas para que caso? De que forma? Como que eu vou fazer isso? Seria enganar vocês. A gente precisa primeiro entender a biologia por trás do processo. E o equipamento, lógico, vai facilitar a nossa vida, vai deixar o nosso dia a dia mais tranquilo, vai trazer mais conforto para o paciente, mas o nosso conhecimento de biologia não mudou. E a gente precisa estar ciente disso. O equipamento é uma ferramenta para nos ajudar a trazer o nosso conhecimento de biologia para a nossa prática clínica. Como que a gente faz essa determinação, então, antes de eu abrir o retalho e ver o osso do paciente? Eu vou fazer a solicitação de um exame de tomografia, só que aqui com uma pequena modificação. Vocês já pediram tomografia para os pacientes de vocês, certo? Quando vocês pedem uma tomografia normal, o que acontece? O paciente apoia o queixo lá no tomógrafo, tá? E aí o tomógrafo passa e você tem o tecido labial em cima da gengiva. Consequentemente, a gente só enxerga osso e dente. Serve para quê isso? Para fazer implante, por exemplo, ok. Quando a gente faz uma pequena modificação na nossa tomografia, a gente ganha muito mais informação. Qual é a modificação? Peçam para o centro radiológico de vocês uma tomografia com afastamento labial. O que acontece? Tecnologias do novo milênio, gente, não muda nada na tomografia. Ele vai pôr um expandex na boca do seu paciente. Com expandex na boca do seu paciente, que não aumenta em nada o preço do exame, não aumenta em nada a dose de radiação, não traz nenhum malefício, você afasta o lábio da gengiva. E agora, olha só, eu continuo enxergando dente, eu continuo enxergando osso, mas eu enxergo também gengiva. Eu enxergo a altura, posição da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte, estão vendo? E eu enxergo também a espessura desse tecido. Eu tenho um exame muito mais completo. Qual é a única informação que eu não consigo aqui, que eu preciso complementar também com a minha avaliação clínica do fenótipo? Faixa de tecido queratinizado. Porque a altura e espessura eu tenho aqui, mas eu preciso olhar se o paciente tem tecido queratinizado suficiente. E aí a gente vai descobrir, então, se a gente tem uma indicação de cirurgia com retalho convencional ou cirurgia sem o rebatimento de retalho. E as duas coisas, a gente vai ter a possibilidade de usar o nosso equipamento. O que a gente tem que pensar agora, então? Qual é o limite? Até onde eu vou tirar gengiva? Depende. Se eu estiver falando de um paciente que vai fazer exclusivamente gengivoplastia, eu posso expor a raiz desse paciente? Não. Então, o meu limite é o limite biológico. Eu só posso tirar até a junção cemento-esmalte do paciente.
Agora, se é um paciente que vai fazer cirurgia para depois fazer uma reabilitação estética, eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Por quê? Porque eu só tiro o tecido na vestibular. Eu não removo inserção interproximal do dente. Então, eu posso expor um pouquinho de raiz temporariamente, de forma controlada, porque depois isso vai ser recoberto com as restaurações estéticas que o paciente fizer. Tudo bem? E aí a gente vai, então, para as nossas medidas. Eu medi quanto que o paciente tem de tecido queratinizado, determinei a nova posição da margem e eu também determinei na minha tomografia se eu vou ter que tirar osso ou não. E aí, como que a gente vai pensar? Eu vou fazer as minhas incisões, remover o que eu preciso de gengiva, eu vou mostrar o videozinho para vocês, vou tentar rodar o vídeo. A gente vai identificar a junção cemento-esmalte e vai cortar a gengiva naquele limite. Vou fazer o meu desenho prévio, então. Então, eu não tenho desenho na tomografia de quanto eu tenho da minha junção cemento-esmalte. Eu marco pontinhos com a sonda, estão vendo ali? E aí, eu determinei o quê? A nova posição do zênite gengival. Tendo isso feito, eu consigo passar, então, para a minha etapa cirúrgica. E a gente vai redesenhar esses arcos gengivais, percebem? Eu vou dar o formato novo que eu quero. Se eu vou fazer apenas uma gengivectomia, quem determina o novo formato do dente é o dente que o paciente já tem, é a junção cemento-esmalte. Se depois ele for passar por uma reabilitação estética, a restauração final vai segurar a minha gengiva na posição, desde que aquele espaço biológico, aquelas zonas supracrestais estejam bem preservadas. Quando a gente vai fazer osteotomia, a gente tem diversas opções. E é aí que eu acho que o ultrassom mudou a forma como eu fazia tudo isso. Antes, eu fazia osteotomia e osteoplastia, quando eram necessárias, com brocas. Demora mais e tem um risco maior de aquecimento, além do risco de você pegar sem querer em tecido mole, tecido dental, que você tem que ficar muito atento. O que eu quero dizer com osteotomia e osteoplastia? Quando eu falo de osteotomia, estou falando de tirar osso em altura. Quando eu falo de osteoplastia, eu quero dizer redesenhar o volume ósseo, tá? Então, se o paciente tinha aquele volumão de osso, a gente consegue reduzir e deixar esteticamente mais favorável. E a gente tinha, então, essas brocas específicas para fazer esse tipo de procedimento. Quando eu descobri aquilo ali, gente, o procedimento mudou. É mais seguro, é mais fácil, é mais rápido. Entenderam o que eu quis dizer para vocês? Que a biologia continua a mesma, mas agora a gente tem ferramentas melhores? Então, quando eu descobri isso aqui, minha vida ficou muito mais fácil. Porque agora a gente tem pontas específicas para fazer tanto a redução em altura, quanto a redução em volume e mais. Para fazer isso tanto numa cirurgia na qual eu não vou abrir retalho, flapless, quanto numa cirurgia que tem rebatimento de retalho. E eu vou mostrar as duas situações para vocês. Como a Mari já falou, o equipamento que eu uso para isso hoje é o Clinical Plus. A gente pode usar tanto o Clinical Plus quanto o Surgical Pro. Por quê? São os dois equipamentos capazes de chegar nessa potência necessária para a cirurgia. Então, a gente pode usar o mesmo equipamento usado para a profilaxia para fazer esse tipo de cirurgia também. E aí, vocês vão ver que eles têm pontinhas específicas para flapless, por exemplo, e para redução de volume ósseo. E vocês vão montando o kitzinho de vocês de acordo com a necessidade. Então, só de olhar essa paciente, qual é o fenótipo que ela tem? Espesso, né? Gigantesco, 3 quilos de gengiva tem aqui, muito tecido queratinizado, uma espessura gigante, tem esmalte aqui embaixo, então eu vou precisar tirar gengiva em grande quantidade e osso em altura e em volume. É uma cirurgia que eu prefiro fazer como? Com retalho aberto. É muito mais fácil tirar o volume de osso que eu preciso quando eu rebato um retalho para fazer. Então, olha só como ela estava. Eu queria ver se vai rodar o vídeo. Ah, rodou. É só o seu. Então, olha só. Estou marcando os pontos sangrantes. E aí, ó, tirando o colarinho de gengiva, estão vendo? Por quê? Porque eu tinha tecido queratinizado o suficiente. Eu vou remover, então, todo o colarinho de gengiva. Vejam que era uma quantidade de gengiva bem grande que tinha para sair dali. E aí eu começo a rebater o meu retalho. Até aqui,
tudo certo, tudo igual, concordam? E aí, olha só, essa é a ponta para redução de volume ósseo. Lógico que o vídeo está acelerado para vocês não ficarem muito entediados, mas o que eu faço com essa ponta? Eu removo volume e eu vou desenhando... Vocês lembram quando vocês faziam prótese total, que a gente tinha que desenhar bossa e fossa radicular? A gente desenha essa anatomia simulando a anatomia radicular. E, além disso, como a ponta é retinha, eu vou fazendo um bisel ósseo, porque eu não quero que o meu osso termine num degrau, num ângulo de 90 graus. Ele tem que fazer uma transição suave. Então, essa etapa final, essa parte mais cervical do osso, ela vai terminar em bisel, para que a minha gengiva se acomode de forma passiva e fique esteticamente agradável, uma transição suave, entendem? Essa paciente não vai fazer restaurações cerâmicas, ela não vai fazer uma grande reabilitação depois. Então, eu tinha um limite biológico, que é a junção cemento-esmalte dela. Eu gostaria, esteticamente, de tirar mais, porque ela tem a coroa, mesmo depois que eu tirei a gengiva, tá vendo que a coroazinha dela é curta? Ela tinha uma causa periodontal e também dental, mas ela não queria fazer uma reabilitação estética grande, então eu tive que respeitar o limite biológico. Mas vocês viram como tirar o osso, suavizar, já melhora muito esse aspecto? E aí a gente termina com a sutura, bonitinho. Olha só. E eu fiz a osteoplastia dela toda com o ultrassom. E olha que interessante, o que a gente tem que pensar? Não falei para vocês que eu tenho que seguir a junção que ela já tem? Até onde eu preciso tirar de osso? Eu tenho que deixar as distâncias biológicas necessárias, o que antes a gente conhecia como espaço biológico. Num fenótipo espesso, esse espaço biológico varia entre 3 a 4 milímetros. Então, essa é a distância que eu tenho que pensar entre a minha nova margem gengival e a junção e a crista óssea da paciente. E aí, como que eu vou medir isso? Com a boa e velha sonda periodontal, que vocês vão ter no kit cirúrgico de vocês também, não só no kit clínico. Porque, se a gente não respeita essa distância, qual é a tendência de que no pós-operatório eu tenha recidivas? Eu tenho um crescimento novo da gengiva, porque o espaço biológico é uma estrutura teimosa. Quando a gente invade, ela tende a se reformar. E se a gente não tirar o osso necessário, não deixar aquela distância necessária, a tendência para esse tipo de procedimento são recidivas. Ao mesmo tempo que, se eu errar muito rude e tirar mais do que eu deveria, eu tenho um risco sério do paciente ter recessão no pós-operatório e que a margem gengival não fique exatamente na posição que eu quero. Tá? Então, a gente tem que pensar que esses 3 milímetros de espaço biológico ou distância supracrestal são uma média. Para pacientes com fenótipos espessos, eu conto um pouquinho mais. Para pacientes com fenótipos finos, eu conto um pouquinho menos. Por isso que esse diagnóstico prévio também é tão importante. Ele vai ser determinante para a escolha da nossa técnica cirúrgica. E aí, gente, fizemos a cirurgia. O que a gente tem que esperar? Um período de cicatrização. Por quê? Eu tenho meu resultado imediato e eu preciso que isso fique estável. Se eu cometi algum erro durante a cirurgia, deixei excesso de osso, tirei demais, em mais ou menos 3 meses, eu posso ter recidivas pequenas ou defeitos de anatomia e a gente precisa acompanhar o paciente durante esse período. E isso serve tanto para dentes quanto para implantes. Esse espaço tem que ser respeitado. Então, olha só. Como terminou a cirurgia da paciente, vejam, eu segui o limite máximo, como ela era e como ela ficou. É o tamanho ideal que esteticamente eu teria escolhido para a proporção do dente dela? Não é, mas é o limite biológico. Se ela não vai restaurar depois por uma escolha dela, eu não posso ir além disso aqui. Tudo bem? Então, olha só, mesmo assim, no sorriso dela já deu uma diferença. Ela mostra muito menos gengiva. Agora ela vai fazer fechamento de diastema, clareamento, vai dar uma geralzona aqui. Mas percebem que o sorriso dela não é mais gengival? São milímetros que fazem muita diferença. E a gente tem casos um pouquinho menores, como o dessa paciente, por exemplo. Ela tem uma insatisfação estética e ela tem sorriso gengival? Não tem. Ela tem um fenótipo muito espesso? Não tem. Só que o que incomodava a paciente? Opa, passou direto, peraí.
O que incomodava a paciente? Essa assimetria que ela tinha dos dois lados. No caso dela, fiz a mesma coisa que eu fiz com a paciente de antes. Pedi tomografia, fiz sondagem, avaliei. Só que eu sabia que era uma paciente que tinha o ossinho muito mais fino e a gengiva muito mais fina. Posso fazer a cirurgia e remover osso sem abrir retalho. Por quê? Eu vou mexer só nos 2 incisivos. É uma cirurgia menor, eu não preciso reduzir tudo aquilo de volume. Então, olha só. A etapa inicial segue muito parecida, eu vou medir onde eu quero levar aquela nova margem. O que eu mais preciso aumentar é o lateral, concordam ali? E lá atrás ela já tem recessão, tá vendo? Vou ficar abrindo retalho naquele local super sensível, super frágil? Com certeza não. No caso dela, estou fazendo a remoção do tecido gengival com laser, porque eu tenho muito menos sangramento, eu não tenho nenhum sangramento, consigo remover todo esse tecido, tirar esse colarinho de tecido que eu quero tirar, e aí eu entro com o ultrassom, com a pontinha específica, só para fazer a remoção óssea e deixar aquele tecido, aquela distância biológica preservada, para que eu não tenha recidiva. Então, olha só, depois eu vou medir a altura da nova margem gengival até a crista óssea para ver quanto que eu preciso tirar. Vocês viram que eu coloquei a sonda na minha pontinha? Essa ponta aqui tem uma marcação de 3 milímetros. Então, eu introduzo a ponta no sulco e eu consigo ver até ela chegar. Eu vou tirando o osso aos poucos. E como isso aqui não é uma broca, é uma ponta diamantada de ultrassom, eu não tenho dano nenhum ao tecido mole. E eu consigo enxergar até chegar nessa distância de 3 milímetros. Estão vendo? Então, eu vou removendo o osso de forma muito delicada, sem remover tecido dental, sem estragar o tecido mole, sem machucar o tecido mole. E aí eu vou conferindo depois com a minha sonda se essa altura óssea está correta nos dentes nos quais eu mexi. Pode falar. Não desgasta dente. Não, você coloca uma potência e toma cuidado, você não vai ficar lá em cima do dente, né? Mas ela tem a pontinha dela, só a pontinha ativa. E você vai lá no osso e não fica raspando ali na superfície do dente. E olha só como termina o nosso procedimento, como era no pós-operatório imediato. E vejam a estabilidade. Isso aqui, gente, 7 dias de pós-operatório. É muito rápida a recuperação. Agora, logicamente, ela vai aguardar um pouquinho mais para poder fazer a cicatrização completa e passar para a etapa estética reabilitadora. Mas viram como a recuperação é muito rápida? É um procedimento muito delicado. E tudo isso a gente consegue fazer com as nossas pontinhas. Então, qual é a ideia? É a gente ter todo o nosso arsenal e o nosso conhecimento, tanto da parte de saúde, da parte de prevenção, tudo que a gente traz com a gente e, logicamente, o que a indústria tem para oferecer. A tecnologia está aí para isso. Ela não é nada sem o nosso conhecimento e a gente não pode ter essa ilusão. Mas se a gente unir o que a gente sabe de biologia com o que a gente tem de tecnologia, com certeza os nossos resultados são mais rápidos e mais confortáveis para o nosso paciente. E quando a gente fala de longevidade, de ter o paciente voltando no nosso consultório, é claro que tudo que a gente puder fazer que traga mais conforto para o paciente vai fazer com que ele volte mais vezes, não é? A nossa ideia é ter o paciente voltando para o resto da vida, para que a gente consiga, de fato, preservar a saúde bucal. Então, a gente sempre gosta de terminar as nossas aulas juntas falando essa frase, porque a gente fala o tempo todo muito de prevenção. E eu acho que quando a gente fala de prevenção, de biologia, talvez seja um trabalho muito silencioso, muito de formiguinha. É muito diferente do que a gente vê de ficar mostrando um monte de laminado, um monte de coisas muito mirabolantes, mas talvez, apesar de ser muito silencioso, seja o trabalho mais importante que a gente pode fazer como um profissional de saúde. Então, eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente na nossa filosofia de trabalho, no que a gente gosta de levar. Essa buzina é ótima, né? É incrível. O que a gente gosta de levar para os nossos alunos e o que a gente tenta também mostrar para vocês. Então,
muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo convite, pessoal da CV Dentos. Esses são os nossos contatos e aqui tem uma coisa importante para quem quiser falar com a gente tem um curso de prevenção que vai viajando por todo o Brasil e quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só escanear aqui e mandar os dados, porque a gente vai em cada cidade responder para vocês de acordo com a localização de interesse. Esse aqui, gente, pode falar. Esse QR Code vai para uma comunidade que a gente tem. O nosso curso chama Baseline, aqui é a comunidade Baseline. É no WhatsApp, é gratuita. Toda segunda-feira tem conteúdo lá que a gente coloca e toda quinta-feira a gente abre para dúvidas. No fim de semana, a gente vai esperar um pouquinho acabar o CIOSP, a gente vai colocar toda a agenda Baseline do primeiro semestre. A gente vai estar em 9 cidades ao longo do Brasil. A gente sempre tem a parceria da CV Dentos no Baseline, então tem uma parte de hands-on dentro do curso também, com os equipamentos. E aí a gente coloca todo o conteúdo que é dado no curso, tudo certinho, o contato das escolas também. Vai ser um prazer ter vocês ali na nossa comunidade, né? Exatamente. Obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês.